bom dia! Mais uma edição do Jornal Gente no Ar, nesta terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Manhã quente, viu? O presidente Lula acabou de discursar agora ao lado do presidente chinês Xi Jinping. Ao lado do Jornal Gente você vai ter os detalhes e vai ouvir também a palavra de Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, que concede agora uma entrevista em Madrid, no Real Madrid, e diz que no dia 26 de maio assume a seleção brasileira, primeira vez em que ele fala publicamente a respeito disso. Na política brasileira também continua a movimentação em função da fraude no INSS. Hoje, terça-feira, pelo aplicativo Meu INSS, a entidade começa a mandar avisos para aqueles segurados que tiveram os descontos feitos na sua folha de pagamento. É aquela história que a gente já contou aqui tantas vezes, não é? Só pelo aplicativo. Aliás, se você é segurado do INSS e ainda não baixou, é bom ter esse aplicativo porque ele vai ser necessário se você tiver esperança de receber esse dinheiro de volta. Vai voltar? Ainda não sabemos. Por enquanto, só a promessa. Mas o que vai acontecer é que você vai chegar no aplicativo e dizer que não reconhece aquele desconto que foi feito. A partir daí, o governo vai entrar em contato com a associação, pedir o ressarcimento. Se não houver, a AGU será acionada. Enfim, tem muita lenha ainda para ser queimada nessa história. Enquanto isso, nós temos a CPI do INSS avançando no Congresso Nacional. Avançando assim, ainda não dá para dizer com todas as letras, né? É uma comissão parlamentar de inquérito mista que envolve a Câmara e o Senado e que teve ontem o seu pedido de abertura protocolado, com muito mais assinaturas do que aquele mínimo necessário para que esse pedido possa seguir adiante. Há uma atuação forte agora dos partidos de oposição ao governo Lula para que essa comissão, de fato, abra os seus trabalhos. O deputado Zucco, que é o líder da oposição na Câmara, falou sobre a apresentação desse pedido de criação da CPMI. Se isso fosse uma empresa privada, os envolvidos estariam afastados e com os bens bloqueados. Mas no governo Lula, quem deveria estar sendo investigado continua operando dentro do INSS, como se nada tivesse acontecido. Bem, entre aqueles que assinaram o pedido de abertura da CPMI estão 6 parlamentares do PSB. Isso, PSB, o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Entre eles, a deputada Tabata Amaral, que falou a respeito disso. Espero estar nessa CPMI para deixar partidarismo de lado, ideologia de lado e a gente fazer uma investigação séria, puxando esse fio até a sua origem, não importa quem doer. Do ponto de vista do Poder Executivo, nós tivemos ontem uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele diz que lamenta, que ficou enojado com o esquema. Vamos acompanhar. É um escândalo mesmo, né? Uma pessoa usar o que tem de mais sagrado é a pessoa trabalhar a vida inteira e depois conseguir a sua aposentadoria, a sua pensão dignamente. Uma pessoa focar esse público para levar vantagem, quer dizer, a partir de um crime, é uma coisa indigna num grau. Realmente, acho que enojou o país inteiro. Então, eu desejo, e eu acredito que isso vai acontecer, que essas pessoas vão ser presas e vão cumprir uma pena que, ao meu juízo, deveria ser exemplar. Bem, a declaração do ministro Fernando Haddad é aquela declaração, digamos, protocolar, né? Quem é que vai vir a público para dizer que concorda com algum tipo de fraude desse tipo? Nem também é da alçada dele. A questão agora é a seguinte: qual é o próximo passo dessa comissão parlamentar de inquérito? Para que ela seja instalada, para que ela funcione ou não? Bem, o presidente Lula está na China. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, está na China. Hugo Mota, presidente da Câmara, está nos Estados Unidos. E nessa semana, o Congresso vive aquilo que se convencionou chamar de recesso branco. Aquela semaninha de férias inesperada que de repente cai do céu porque o seu chefe foi viajar. Os 2 presidentes foram viajar e aí, por aqui,
pouca coisa acontece ou quase nada. Ou seja, essa semana aqui já era. A partir da semana que vem, essa decisão cabe a Davi Alcolumbre, presidente do Senado e muito alinhado e muito próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pode simplesmente fazer de conta que não há o pedido e tocar a vida e não instalar a CPMI, assim como o seu antecessor, Rodrigo Pacheco, fez com a CPI da Covid. Vocês se lembram? Aí você fala, CPI da Covid existiu, funcionou, foi aquele circo todo, ouviu um monte de gente, enfim. Sim, o que aconteceu nesse caso? Com a inação do presidente do Senado daquela época, a oposição também daquela época, que hoje é governo, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Conseguiu uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, depois referendada pelo plenário, determinando que o presidente de um outro poder, o presidente do Senado, instalasse a CPI. Será que vai ser desse jeito também agora com a CPMI do INSS ou não? Vocês veem, né, que à medida em que passa o tempo, entra um no poder, sai outro, as coisas vão se invertendo. A gente vai saber os próximos capítulos nos próximos dias, mas, de novo, a resposta que foi dada até agora pelo governo federal em relação ao ressarcimento dos aposentados é insuficiente, é indeterminada, não tem prazo, não tem condição, é uma promessa. E isso é muito pouco para quem foi tungado dentro de um instituto criado para cuidar do dinheiro daqueles que já se aposentaram. 8h06, direto de Brasília agora. Quem está chegando é o Cláudio Humberto. Bom dia, Cláudio.